errado. É sábado, né? A festa não será aqui, tá, gente? É no final dessa rua, à direita, antes da rua principal, lá embaixo. Vai começar às 18h30. Bom, explicando então. Descendo aqui essa rua, antes da... Como é que chama aquela rua lá embaixo? Antes da Joia Martins, uma antes, tem uma ruazinha à direita que é uma rua sem saída, que vai dar numa escola. No final dessa rua, tem uma portinha que vai sair numa quadra, do lado esquerdo, assim, que vai sair numa quadra enorme. É lá que vai acontecer a festa. Então, mas para isso, quem for, a gente precisa que avise, tá? Porque como é na casa de uma pessoa, então a gente está controlando o número de pessoas que vão, né? Porque para não ir aquele monte de gente na casa da mulher também. Não é na casa, né? Não é na casa, né? É, mas ela mora lá, né? Não, ela mora na casa dela. Ali tem uma quadra enorme. Não vai da pessoa, a gente pediu para não colocar em Facebook, Instagram, porque isso... Bom, gente, vamos ao tema da noite. Está no livro de Mateus, no capítulo 6. Vamos lá. Não andeis cuidadosos da vossa vida que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Portanto, não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, com toda a sua glória, se cobriu jamais como um deles. Pois, se ao feno do campo que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais vós, homens de pouca fé, não vos afligeis, dizendo que comereis e bebereis, com que nos cobriremos. Porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Portanto, vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. A cada dia basta sua própria aflição. É isso aí. Bom, o Sermão da Montanha de Mateus, todos conhecem, né? Na verdade, isso é um tratado universal da verdade. Gandhi dizia uma coisa interessante, ele dizia, podem rasgar todos os livros do mundo. Se restar apenas o Sermão da Montanha, a humanidade pode se reconstruir facilmente em bases sólidas de conhecimento. Porque é incontestável, tudo que está aí, cada máxima dessa trazida por Jesus, são verdades universais, são verdades incontestáveis, que não existe a menor possibilidade de nós criarmos uma antítese para isso, ou seja, uma tese contrária a isso. E Jesus fala nessa passagem especialmente sobre a fé, né? Quando ele dá exemplo das aves do céu, que elas não precisam guardar comida em celeiro, e todo dia o Pai as alimenta. E nós não. Nós vivemos sempre preocupados e ansiosos, porque nós não temos essa fé. Nós não temos essa integração com o ecossistema, com a natureza. Nós perdemos isso. É como se nós tivéssemos... Eu acho que o mito da expulsão do paraíso é mais ou menos isso. Que o homem perdeu essa conexão com tudo, com o ecossistema, com tudo. Então, ele perdeu esse paraíso. Ele vive num paraíso, num mundo de Matrix, num mundo mental, num mundo construído, num mundo cheio de ilusões, construído pelos próprios medos, pelas incertezas, pela insegurança, pelo desconhecimento. Enfim, ele vive na ignorância. É o estágio humano. O estágio humano é isso. À medida que ele vai se iluminando, que ele vai expandindo e compreendendo melhor, ele vai
voltando de volta à casa do pai, né, como filho pródigo. Ele vai fazendo esse caminho de volta e vai se reintegrando ao todo e percebendo que não existe distinção entre ninguém, não existe ninguém que é melhor do que ninguém, não existe ninguém superior a ninguém. Ele, portanto, deixa de julgar, deixa de sentir-se distinto e especial. Ele percebe que todos nós somos divinos, cada um dentro de um estágio de florescimento de consciência, uns mais adiantados, outros mais atrasados. Ele vai percebendo isso. Mas a fé que Jesus coloca não é algo tão simples de se compreender assim. Porque a vida é feita de sofrimento, como no filmezinho de Buda que a gente estava vendo aqui agora há pouco. A realidade da vida é o sofrimento. A realidade do homem é o sofrimento. A realidade das aves também é o sofrimento. Vocês conhecem bicho que tem mais predador do que uma ave? Elas têm que se esconder, ficar quietinha quando tem gavião passando. Às vezes uma cobra entra dentro do ninho, come todos os seus ovos e até os filhotes que já saíram, né? Às vezes os pássaros maiores mutilam elas são expulsas, muitas vezes, né? Dos bandos a quais elas pertencem, se perceberem que elas são diferentes em alguma coisa. Então, é uma vida de sofrimento. Para todo ser vivo, tá? Ele tem esse quinhão de sofrimento. Então, as pessoas iluminadas, como Jesus e como Buda, eles vieram ao mundo para resolver essa equação, para mostrar que existe algo além do sofrimento, que é possível nós nos livrarmos do sofrimento, que é possível nós vivermos uma vida de alta performance, plena, de paz, de felicidade. E cada um trouxe um método, mas os métodos são basicamente ditos de forma diferente, usando estratégias diferentes, mas alcançam o mesmo objetivo, que é trazer essa libertação, trazer essa iluminação, através do quê? Através do desenvolvimento da nossa capacidade de amar. Nossa amiga ali citou o amor, é exatamente isso. O amor é a nossa verdadeira natureza. Quando Jesus diz assim, isso está em João, né? Que Deus é amor, nós somos o quê? Nós somos filhos de quem? De Deus. Filho de peixe? Filho de Deus? Deusinho é. Então, nós somos deuses também. Se nós somos deuses, nós somos o quê? Amor. É a nossa essência. A nossa verdadeira natureza é o amor. É isso que a gente vibra no nosso eu superior. O nosso eu superior é amor. O amor incondicional. O amor ágape. Esse ensinado por Jesus. Isso é a nossa verdadeira natureza. Só que nós estamos tão distantes em função da identificação que a gente criou com um falso eu, um eu mental, um personagem. A gente está tão desconectado desse eu superior que a gente vive a vida de um falso eu. E esse eu, ele tem raiva, ele tem ódio, ele tem sentimento negativo, ele está em luta contra o mundo, contra si, contra todos. Ele está totalmente desconectado do todo. Ele vive uma vida egocêntrica, tentando se realizar, tentando se elevar, tentando inflar-se para ganhar destaque. Essa é a luta das pessoas que estão apegadas ainda à matéria, apegadas ainda ao ego, desconectadas da própria verdade, que não têm o menor interesse por aquilo que é essencial, por aquilo que não morre, por aquilo que transcende essa vida de sofrimento. Como o Buda dizia, dukkha, que é o sofrimento, a tradução para sofrimento. Essa vida de dukkha, né? A natureza, a primeira nobre verdade, a verdade do sofrimento. Tudo sofre. Isso é uma constatação. Não existe ninguém aqui que não sofra.
Todos nós sofremos, porque isso faz parte do nosso estágio, faz parte das experiências pelas quais nós temos que passar. Essas experiências de ajuste, essas experiências de desenvolvimento, para poder desenvolver recursos emocionais, resiliência, para enfrentar cada vez em tendências maiores, né? Por provas cada vez mais sofisticadas, nós vamos sendo preparados. Preparados como? Com o sofrimento. É possível viver sem sofrer? É possível. Se você alcançar esse estágio aí de iluminação. Aí o sofrimento desaparece. Aí Jesus exemplifica para a gente o que é isso. Ele exemplifica que ele não teme a morte, ele não teme... Ele tem plena consciência do que ele é, da eternidade que existe dentro dele, da luz que existe dentro dele, e se entrega aos seus verdugos para ser vilipendiado, torturado, morto e crucificado, embaixo de muita humilhação, ainda pedindo para Deus: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele estava em êxtase naquele momento. Ele estava em êxtase. Ele estava no estado de samadhi, de satori, de nirvana, estava com, sabe, com o reino de Deus presente ali, com Deus manifesto. Ele manifestou o amor incondicional. Então, por que não houve sofrimento para ele? Sofrimento é para a gente. Para a gente que ainda não compreende essas coisas, que está na ignorância e na escuridão. Para a gente que vai tateando no escuro, aprendendo uma coisinha aqui e outra ali, mas está bem distante ainda de um espírito dessa grandeza e dessa natureza, de um Buda, de um Krishna, de um Ramakrishna, ou de um Nisargadatta Maharaj, de um Shankara, de tantos outros que vieram e também chegaram nesse estágio de desenvolvimento de consciência e de libertação e deixaram os seus tratados, e todos eles basicamente dizem a mesma coisa, porque a verdade é uma só. Se houver duas verdades, uma é falsa e a outra é verdadeira, né? Como dizia eu falo sempre do Renato Russo, né? O caminho é um só tem um caminho, e o caminho passa justamente por isso, pelo desapego, pelo desinteresse, pelo desinteresse por tudo que está relacionado a essa vida na matéria, essa vida do corpo, essa vida desse campo impermanente. Porque tudo que existe no campo, no mundo material, é impermanente. É feito de átomos. Átomos que estão dentro de um processo de decaimento atômico, ou seja, vão deixar de existir um dia. Não importa se é um átomo de urânio, se é um átomo de qualquer outro elemento, não importa. Ele vai deixar de existir, porque ele vai decaindo de tal forma que ele vai... Ou seja, toda a matéria deixa de existir. Agora, a consciência não, ela é eterna. Vocês vão se identificar com aquilo que vai deixar de existir ou vão se identificar com aquilo que é eterno? Aquilo que é. Porque eu não tenho existência dentro de mim. Eu sou a própria existência. Eu não tenho consciência. Eu sou a própria consciência. Esse eu sou o que nós não aprendemos ainda a pronunciar, que é o divino em nós. A gente não está identificado com o divino, a gente está identificado com o impermanente, com aquilo que morre, com aquilo que se degrada. A gente está tentando realizar algo, né? A história de Zaqueu, eu falo sempre isso. É isso. É um cara que representa aquele que tentou elevar-se de forma artificial. Aí vem o iluminado e diz: desce. O que é isso? Sabe, tudo aquilo que elevar-se será rebaixado. Você quer avançar no seu progresso espiritual? Procure esse rebaixamento. Procure desinflar esse ego. Procure perder cada vez mais arrogância, egoísmo, vaidade, enfim, todos esses vícios mentais ilusórios que compõem o teu ser. Eu sei que aqui não tem ninguém assim.
Ninguém. Lá em Palmeira do Oeste da minha terra está cheio, mas aqui não. Aqui todos vocês já enfrentaram e superaram isso. Então, né? A minha reverência a todos vocês. Tem que tentar. Já é alguma coisa bater e abrir-se usar, né? Tem que existir a tentativa, tem que existir a consciência. Aqui a gente não resolve o problema de ninguém, a gente dá a ferramenta para a pessoa fazer esse enfrentamento e buscar essa mudança, essa transformação, esse enfrentamento, esse bom combate, como dizia Paulo, né? Paulo, ele se orgulhava, né? Uma das últimas palavras dele foi essa: eu combati o bom combate. O que é o bom combate? Não é combater ninguém, é combater a si mesmo, suas inclinações, o apego que você desenvolveu a essa imagem, né? Gente, eu falo muito de desapego, não significa que vocês precisam se livrar de nada, vender nada. Não, nós temos que ter as coisas, mas não sermos possuídos por elas. E essa é a dificuldade. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Se o teu coração está preso às coisas que você valoriza, você vai ficar preso àquilo, porque aquilo é teu tesouro. Agora, se você está preso às questões que transcendem o mundo, aquilo que não morre, a tua espiritualidade, ao desenvolvimento da consciência, em busca do autoconhecimento, do autodescobrimento, de valores eternos, você vai ficar preso a isso também. Então, você tem que fazer escolhas do mundo. Se a gente quer continuar preso nesse campo impermanente, né, e vulnerável, ou se a gente quer desenvolver a nossa consciência a tal ponto de conseguir enfrentar nossas angústias, nossas aflições, nosso sofrimento, nossas dificuldades, nossa descrença. Enfim, essas coisas só são possíveis quando a gente faz a escolha certa. Quando Jesus diz que há dois caminhos, há duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. E que a grande maioria escolhe o caminho dessa porta larga. Vocês já viram essa passagem? Hã? Todos aqui já viram, né? Por quê? Porque a porta estreita é a porta mais difícil, porque implica em você renunciar, perder interesse, desapegar-se das seduções desse outro campo, que é extremamente sedutor e tenta te arrastar. Você tem que abrir mão dessa influência, você tem que abrir mão desses prazeres grosseiros que só trazem dor, que são frutos do sofrimento, em detrimento deste outro campo, dessa outra entrada, que é uma entrada estreita, que você vai ter que renunciar a muita coisa, mas que vai te conduzir aonde? À libertação. Por que que nós não somos livres? Porque estamos absolutamente apegados a essas coisas que nos escravizam. A liberdade significa que você perdeu, não que você ganhou. Só o que você perde te liberta, porque o que você ganha te escraviza. Então nós temos que perder a identificação, deixar de dar valor, colocar as coisas, você sabe, é útil para mim, ok, não é mais nada do que isso, de algo que é útil, mas o meu verdadeiro conforto eu vou encontrar lá, no desenvolvimento do meu ser, no desenvolvimento da minha consciência. É isso que eu tenho que buscar. Entendeu? É isso que Buda fez. Buda abandonou o seu castelo, ele era um príncipe, tinha muito dinheiro e poder, tinha tudo. Mas ele falou, não. Ele percebeu muito cedo que isso não resolvia a equação, que ele continuava na ignorância. Ele falou, não, isso aqui não é solução para nada. Quando ele percebeu que as pessoas envelheciam, morriam, ficavam doentes, aí ele falou, não, eu tenho que buscar outra coisa. Eu tenho que superar isso. Eu tenho que sair da ignorância. Aí ele buscou, através da meditação, através de um processo ascético de renunciar a muita coisa, ele buscou um caminho e descobriu a verdade. E depois, iluminado, ele trouxe isso para o mundo. Ficou mais 40, 50 anos pregando no mundo, ensinando para as pessoas um método transformador, né? De ação correta, de pensamento correto, enfim, de questões
que não criam karma, que o nosso maior problema, a gente não sai dessa condição porque a gente fica criando karma para a gente. A gente resolve o problema e cria mais problema para resolver numa outra vida, no futuro e às vezes nessa mesma. A gente está o tempo todo conspirando contra o nosso melhor, contra o nosso progresso, contra o desenvolvimento do nosso ser. A gente fica atrasando esse processo em função dessa negligência que nós temos com o nosso próprio eu. Tá certo, gente? Ou não, Shivaya?